Bom dia, boa tarde, boa noite a você que está ouvindo aqui mais um podcast dos escritores da Mesa Redonda. Eu sou o Diego Carvalho. Aqui quem vos fala é o Léo. A Gabriela. Oi, gente, boa noite. Aqui é a Isa. Boa noite, gente. Aqui é o Guilherme. Boa noite, gente. Aqui é o Jefferson. Pois é, galera, o Jefferson finalmente está no nosso podcast. Seja bem-vindo, Jefferson. E conte um pouco sobre os seus projetos, sobre o seu livro que você lançou e vai fazer o lançamento hoje, porque estamos meia-noite e meia e já é dia 2. E ele vai fazer o lançamento hoje em São José, lá no Espaço Literácio. Então conta um pouco aí dos seus projetos, Jefferson. Então, né, vou estar lançando um livro em São José dos Campos. O título do meu livro é As Relíquias Sagradas, O Homem e Seu Passado. Ele é o primeiro livro da trilogia que eu estou escrevendo. Atualmente estou escrevendo a segunda parte do livro e também estou escrevendo uma história de terror que se passa aqui na cidade onde eu moro, que é Jacareí. E eu estou muito feliz com essa realização do primeiro livro. Estou recebendo um feedback legal das pessoas que estão lendo. Algumas já até terminaram, apesar de ser um livro grosso, né, de 439 páginas. Bastante pessoas já terminaram de ler, estão chegando, falando para mim que gostaram do que não gostaram. E isso que é importante para o escritor, né, ter o feedback dos seus leitores. E pretendo terminar o quanto antes essa trilogia e partir para as outras ideias que eu estou tendo, partir para outros projetos, inclusive esse de terror e um de ficção científica. Estou muito feliz de estar participando do meu primeiro podcast aí, já assassinaram meus pais, já fizeram um monte de coisa aqui, mas estou firme aí com essa galera, com esse grupo de escritores aí que estão tentando alavancar a literatura nacional. Linda definição dos escritores da Mesa Redonda, né, galera? Nossa, lindo, eu vou chorar bonito, aqui. Né? Ele fala bonito, né? Pois Fala. é. Nossa, você não pode faltar nos podcasts não, cara. O Jefferson Pra dar uma moral legal pra gente. Poxa. Bom, e no nosso último podcast tivemos a nossa primeira pergunta. Olha só! Graças a Deus. Graças a Deus. E a pergunta foi do Henrique. Qual foi a pergunta, Gabi? Bom, ele tava perguntando sobre o nosso processo criativo, né? Que é entre ter a ideia, usando as palavras do próprio, entre ter a ideia que pula na cabeça e o definitivo. Ele tava perguntando se tem uma etapa aí no meio. E nós aqui dos Escritores da Mesa Redonda vamos fazer um podcast totalmente para responder essa pergunta dele, porque o podcast de hoje é justamente sobre o planejamento e roteirização inicial do plot, da história, né? Então, vai ser exatamente isso que acontece no meio desse processo de ideia inicial e o definitivo. Então, vamos começar aqui com o processo de transformação da ideia inicial num plot, né? E porque você começa tendo a ideia inicial que a gente falou no último podcast, que a gente tem as inspirações, vem aquele raio divino na cabeça, e a gente tem aquela ideia maravilhosa. E a gente tem que anotar ela. Só que uma ideia assim, que vem do nada, ela não é a história em si. Ela só veio uma ideia, veio uma cena, ou veio um personagem, ou veio uma linha do tempo. Mas não é uma história definitiva, você tem que criar todo o resto que tem nela, né? E aí a gente entra na questão do brainstorm. O brainstorm é basicamente você ter várias ideias relacionadas a essa ideia inicial, e cada um aqui tem o seu próprio tipo de brainstorm. Vamos começar com o Jefferson, que é o estreante aqui nos podcasts. Jefferson, como é o seu tipo de brainstorm, ou se você tem brainstorms assim ou não? Olha,
Geralmente quando eu tenho a ideia, né, vem a inspiração, eu já imagino uma cena. Pode ser por exemplo, nas Relíquias Sagradas foi uma cena de luta. E a partir daquela cena de luta que eu vamos dizer assim, a ideia pulou na minha cabeça e antes de se torná-la fixa, eu esperei amadurecer. E foram mais de 10 anos para amadurecer essa ideia. Ô, louco. E demorou bastante, mas quando eu senti que essa ideia estava madura, eu comecei a fazer essa questão do brainstorm de cenas. Eu faço questão de cenas, vou ter uma cena assim assado, vai ter uma cena que vai ter uma luta contra fulano de tal, vai ter uma cena que vai ser assim, e nisso eu vou fazendo a roteirização de cada cena, para depois fazer a distribuição ao longo da história. E lógico, né, a questão principal quando eu faço o brainstorming é deixar a história bem fundamentada, né? Deixar ela com nexo, senão fica uma coisa sem sentido. Eu procuro fazer dessa forma. Aham. E você, Isa? Ah, cara, o meu brainstorm foi bem bagunçado. Até porque quando eu comecei nessa ideia de ser escritora e tal, e essa coisa de escrever um livro, ninguém nunca tá preparado, né? Aham. Mas assim, quando surgiu a minha ideia, eu meio que, como eu falei, acho que falei isso no meu último podcast, eu falei que eu comecei a escrever e tudo, mas assim, eu sempre separava os clímax, as coisas mais importantes da história. E foi indo. Assim, não teve uma coisa assim roteirizada, uma coisa arrumadinha. Não teve uma coisa assim. Acredito que não. Até se você ver o meu caderno, se você pegar o meu caderno, você vai dizer: que merda é essa? Porque você não vai entender nada. Você não vai entender nada. Assim, só eu entendo, né? Até porque a minha letra é horrível, misturando com as minhas bagunças. Já sabe, né? O que vai dar. Mas, assim, real não teve uma programação direta. E não façam isso. É um conselho que eu dou pra vocês, novos escritores que estão pretendendo escrever um livro. Não façam isso. Não sejam como eu, por favor. Agora, assim, outros projetos, eu até que tô me aventurando. Eu não falei isso pra ninguém, tô falando isso agora. Eu tô me aventurando a escrever 2 livros ao mesmo tempo. Uou. De trilogias diferentes. Histórias diferentes. Um de ficção meio científica, que é esse novo que eu tô escrevendo. E o outro é real, né? Que seria uma ficção. Na verdade, não se encaixa no termo de ficção científica, nem ficção fantástica. O termo é ficção, até porque ficção futurista. Se encaixa no termo ficção futurista. Mas, assim, Bios, que é o nome do meu novo livro, ele já foi bem diferente, porque ele teve um roteiro, ele tem uma programação, então eu acho que foi assim. Aham. E você, Guilherme? Bom, a minha maneira é bem diferente. Na verdade, quando eu tô fazendo o brainstorm, por exemplo, eu penso, nossa, eu preciso de um personagem com tal característica. Eu começo a procurar outros personagens ou pessoas vivas mesmo, pessoas reais, que tenham essas características pra ver o que elas têm em comum. Uhum. Porque daí eu consigo juntar e entender, então esse tipo de pessoa tem isso. Pra começar a criar. Depois que eu começo a ter um brainstorm básico do personagem, mas sem ter ele definido, eu tenho a ideia do porquê que eu precisei dele. Sempre que você cria um personagem, você tem que... esse personagem tem que ter algum fundamento na história, né? Ele tem que ter alguma importância na história, porque senão, pra que ter ele, né? Exatamente. Só que assim, quando eu tô fazendo esse brainstorm, eu penso nele 2 vezes. Na ideia inicial, eu preciso dele de tal motivo. Daí eu crio o personagem. Começo a ver referências, ideias de pessoas parecidas, de personagens com uma ideia parecida. Depois que o personagem começa a ter forma, eu penso de novo. Eu preciso desse personagem específico ou ele não vai me servir? Uhum. Então, normalmente,
É assim que eu começo a fazer o brainstorm. É bem aquela ideia de buscar ideias de personagem pra encaixar com o que eu preciso. Legal. E você, Gabi? Bom, o meu brainstorm aí, ele vem tudo junto, né? Então, brainstorm interpreta, assim, que é essa filosofada que você dá, né, com a sua ideia inicial. Eu acabo tendo ideias tanto de acontecimentos importantes quanto de cenas, assim, específicas e de personagens. Eles vêm tudo de uma vez. Então, nessa etapa inicial, eu tento anotar tudo, né? E até desenvolvi recentemente, né, um painel lindo assim para organizar essas coisas. Então eu escrevo em post-its e deixo eles pregados, porque posteriormente eu vou começar a organizar eles devidamente. Essa é a minha primeira etapa, né? Porque vem tudo junto, né, as ideias. Aham. É engraçado, né? A gente, como é muito criativo, vem a ideia de tudo quanto é tipo, tudo ao mesmo tempo. Aí a gente fica, ai meu Deus, tem que escrever. Aí, aí tem que anotar em algum lugar, sempre, né? Mas aí a gente tem que dar aquela parada. Não, calma, você ainda não pode ir pro Word. Primeiro tem que organizar tudo isso. Tem que botar ordem na casa primeiro, depois você escreve. Exato. E você, Léo? O meu é que nem o da Isa. A bagunça. Toca aqui, Léo. Pensa aí num high five imaginário agora, nossa. É o seguinte, Valeu. mas é o seguinte, a base da história, o meu é que nem como se fosse um mangá. A história ela é baseada no personagem e não no que acontece no mundo em volta. E como eu falei no podcast anterior, tudo ali é baseado num jogo de RPG. São decisões e interpretações. Então nem todos os personagens eu tive que criar no seu Maximilian. Então o que eu tive que fazer foi ralar de lembrar que foram 17 anos de RPG aí. Lembrar de várias decisões que eles tomaram, atitudes, lembrar como eles pensam e tal, anotar tudo isso e mais a luz divina da história, né? Então você pega, anota tudo, é uma bagunça que nem a Isa, minha letra é horrível, mas só que isso é mal de quem trampa com informática, né, Guilherme? Tenho certeza que essa letra é terrível também. Não tenho dúvida. A minha também é terrível, mas eu tenho a minha letra de assinar o livro, de colocar dedicatória, que é a minha letra bonita. E é isso, então, tipo, o meu é uma bagunça só, mas o trabalho que eu tive foi de lembrar de algumas coisas, principalmente do Maximilian também, da cagada que ele fazia e das rolagens de dado que eu me dei mal. Se ele sobreviveu bastante, assim, se ele sobreviveu 17 anos, é porque ele é bom, hein? Pô, 17 anos de RPG e ele nunca morreu. Parabéns. Ele é um ladrão humano. Tipo, ele é o mais bosta em combate do grupo e ele sobreviveu. Mas imagino que ele corre muito. Ele nunca fugiu. Ele nunca fugiu. Fugir e esconder são coisas distintas. Sim, furtividade e esconder-se é diferente de arte da fuga. Tá. Nossa, mas me surpreende, eu cheguei a sair correndo. Então. Meninos que jogam RPG aí, que estão ouvindo o podcast, marquem isso, é diferente, tá? Ele é covarde? mas não foge. Oh. Ele dá um jeito, mas ele não foge. Só observa de longe. Ele ataca de longe. Exatamente. Porque ele não é burro, né? Exato. Em batalha, pelo menos, ele não é burro. Mas, assim, o brainstorm é isso mesmo. Lembrar de tudo, usar aí as luzes divinas dos insights e ir anotando tudo com letra feia, garrancho, assinatura e organizando e vambora. É isso. No meu caso, acho que eu sou uma junção da Gabi com o Jefferson. Porque, tipo, eu tenho a ideia inicial e aí depende muito da ideia inicial. Por exemplo, desse livro que eu tô escrevendo agora, que é o Saminderon, que é esse livro fantástico, eu tive a ideia primeiro
não do personagem, eu tive ideia do universo em si, né? Das várias dimensões, que ele tinha que ia ter um herói que ia ter que andar por todas elas e não sei o quê. E então essa foi a ideia inicialzona. E aí os brainstorms basicamente foi pensando no que ia ter em cada dimensão, e aí o que ia acontecer em cada dimensão quando o personagem ia passar por lá, e um monte de coisa. Então iam surgindo cenas, iam surgindo outros personagens, iam surgindo características de outros personagens, poderes, habilidades e características das dimensões e um monte de coisa. E aí depois você tem que pegar tudo isso e organizar, né? Mas o brainstorm, na verdade, é quando você tem todas as ideias, você tem que colocar no papel pra você não esquecer e pá, tá lá. Você sabe que tá lá, e aí você pega cada uma daquelas palavrinhas lá e junta, né? Então, pra mim é mais ou menos isso. Esse é o meu brainstorm. Não tem muita, muita organização também, não. Mas daí a gente pega esse brainstorm e já vai pra outro tópico que pode confundir ou mesclar com o terceiro. Porque a gente tem a criação da sequência cronológica depois dessa. E depois da sequência cronológica a gente tem a definição do plot. E aí, aqui pega bastante, porque, por exemplo, no meu caso, tem uma diferença entre a sequência cronológica e a definição do plot. Por quê? O plot, ele envolve basicamente a história de um personagem em específico. Só que a sequência cronológica da história em si abrange todo o universo, desde a criação dele até a criação dos vários deuses, as tretas que ocorrem entre os deuses, e aí depois o que acontece entre eles, e aí um vai para um lado, outro vai para o outro, e aí um tenta sobrepor o outro, e aí depois de tudo isso acontecer, aí que nasce o personagem principal. Então, tem essa diferença na sequência cronológica e na definição do plot. Porque também o plot, ele envolve os famosos plot twists, né? Que você tem aquela mudança brusca na história. Então, eu não sei o que vocês acham disso. De Olha, plot twist, assim? Plot twist e da diferença entre a sequência cronológica e a definição do plot em si. Acho que, inclusive, o Diego. plot twist é uma coisa interessante, assim, da pessoa pensar nesse início, porque, assim, o twist, ele é bom se ele foi planejado, sabe? Se ele é feito, assim, de supetão, assim, da hora que o cara já tá lá no meio da história, isso aí dá errado, sabe? Agora, o twist que foi planejado, ficou uma coisa mais legal, né? Aham, Ele tende a dar certo. exato. Todo twist tem que ser exatamente. planejado, pra falar a verdade. Se você não sabe a história, o que vai acontecer nela, do começo ao fim, Como é que você vai fazer um twist, né? exato, exatamente. exato. É verdade. Pode falar, Isa. Esqueci o que eu ia falar. Não, mentira. Lembrei. Gente, tipo assim, eu tenho um problema enorme com plot twist. Ele pode, com certeza, ser seu aliado e ser seu maior inimigo. Aham. E no meu caso, ele está sendo o meu maior inimigo no final do meu último livro. Sim, eu já penso no final do meu último livro, até porque a gente tem que pensar em tudo, né? Aham, É. exatamente. Então, quando minha história real era uma fanfic, ela tinha um final. Mas acontece que o livro, ele não pode ter esse final. O quê? Mas, exatamente, ele não pode ter esse final. Porque muitas coisas ao decorrer da história levaram a história do livro a não ter esse final. Coisas simples, entendeu? Mas que não dá. Se ele tiver o mesmo final da fanfic, vai estragar, vai ficar uma bosta, Aham. entendeu? Então acho que essas coisas assim de plot twist realmente tem que ser planejada. Eu não planejei. Até porque, pronto, quando eu comecei a escrever BIOS agora, eu já pensei em 3 finais alternativos. Sim. Que dariam certo com a história no rumo que ela tomasse. Em qualquer rumo que a história tomasse, esses 3 finais alternativos dariam certo, ok. Mas em real eu já não pensei nisso. Então eu acho que isso ficou assim meio
meio problemático pra mim, porque de qualquer forma é um problema, porque se você não tem um final definido da sua história, então você não tem o terceiro livro. Então não completa a trilogia. Então acho que assim, tá sendo um problema pra mim. Eu vou ter que resolver isso da pior ou melhor maneira possível. Mas assim, é esse o outro conselho que eu dou. Também eu acredito que vocês todos dão também para os futuros escritores que não façam um plot twist não planejado. Sim. Ah, com certeza, Isso- gente. Plot isso- de isso é muito emergência, importante. twist de emergência não dá certo. É, Exato. Não dá. Não dá certo não, exatamente. É isso uma das minhas lições que eu passo pra vocês. Não, por favor, não façam como eu. Isso é uma coisa que muita gente acaba fazendo, principalmente na primeira história, porque na primeira história você tá empolgado, você vai lá, você vai escrevendo e você nem tá vendo, nem Chico Xavier, né? Você senta lá, coloca a mão na frente do rosto e vai escrevendo porque a ideia tá vindo e você já tá colocando no papel. E isso é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Todos os escritores principiantes têm que tomar muito cuidado com isso, de simplesmente, teve ideia, já escrever no papel como se fosse definitivo. Não. Você tem que pegar tudo exatamente. aquilo, tem que fazer exatamente o brainstorm para depois você fazer a organização do negócio, né? Não pode Sim. fazer Até porque se você sair escrevendo, é que nem, né, o plot sem o twist, você sair escrevendo que nem louco, uma hora você vai parar pra reler o que você escreveu. Porque não é assim também. Exato. Exatamente. Aí quando você teve todo aquele trabalho de escreveu pra caramba, 100, 150 páginas, e você vê que a sequência tá um lixo, aí você vai olhar, puta, vou ter que escrever tudo de novo, ou então, dessa parte pra frente eu tenho que mudar. Você não vai fazer, cara. Você vai ficar totalmente desmotivado. Não, Vai demorar muito exatamente. Esse pra negócio você de pegar. dessa parte pra frente eu vou mudar é o que não dá certo, né? Não dá. Exatamente. E o pior de tudo é que tem aquelas cenas que mudam o rumo do personagem. Eu vou dizer uma coisa que não é spoiler do meu livro, não é spoiler. Uhum. Mas eu tenho uma personagem, Yumi, certo? Uhum. Por exemplo, na minha fanfic, ela ficou grávida, tal. Ok. Mas já no livro, quando eu fui passar pro livro, aí eu olhei assim pra aquela história da fanfic e eu falei, e se ela não ficar? Aí eu, tipo, porra, cara, eu não tava pensando nisso, entendeu? Eu não tava pensando nisso. Tipo, pelo menos eu acredito que sim. Uma gravidez pra um personagem muda tudo, entendeu? Porque não vai ter aquela criança. Se não tem aquela criança, então vai ter o quê? Entendeu? Uhum. Porque eu já tava imaginando a história da personagem com a criança, passando coisas com a criança. Mas e sem? O que vai acontecer, cara? Não vai acontecer nada. Então Seu é processo isso. é interessante porque o seu tem a fanfic antes, então é como se você tivesse o esboço muito bem esboçado. Sim, Exatamente. 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 Já tem um Exatamente. rascunho, né? Então. Exato. Então, assim, quando eu tava escrevendo o livro, tudo eu olhava, tipo, na fanfic, entendeu? Muitas coisas, muitas cenas foram alteradas, com certeza. As maiores partes ficaram, mais desenvolvidas, é claro. Mas não como uma fanfic, porque uma fanfic é bem rasinha, bem rasteira, não tem nada a ver com o livro. Mas, assim, essa foi a minha maior dificuldade. E é esse conselho que eu dou. Prestem muita atenção, porque existem cenas na vida de um personagem que se você mudar, você não vai saber o que vai acontecer. É o que eu tô dizendo. Uma gravidez é tudo, entendeu? Você vai imaginar uma coisa totalmente diferente. Mas e se? Tem aquele e se, entendeu? E se não acontecer isso? E se ela não fizer isso, entendeu? Então o rumo da história vai tomar outros caminhos. Então é sempre bom ficar ligado. Aham. E assim, tem umas partes. Tem uns processos que são mais sofridos que outros, assim, a gente entende, assim. Aí acho que dependendo da pessoa, o processo, qual etapa que é mais sofrida, muda. Mas eu, particularmente, as partes mais sofridas são organizar esses detalhes, sabe? Tipo, quando fala assim, organizar a ordem cronológica, mas também assim, é diferente você organizar,
pensando na história, assim, por exemplo, na nossa história, né? Então, Uhum. tipo, acontecimentos grandes, teve a Primeira Guerra Mundial, aqui teve a Segunda Guerra Mundial, tipo, eras moderna, contemporânea, isso é uma coisa muito grossa, assim, né? Agora, quando você Uhum. vai chegar, vai falar, o Verdade. cara, ele acordou no dia tal. Aí, sei lá, vai acontecer alguma coisa do dia seguinte. Quando entra nesses detalhamentos, aí começa a ferrar tudo, né? Aham. Esse Nossa, eu vou... detalhamento já fica parte do plot, né? Porque daí isso você vai detalhar no livro. Na história. Exatamente. Aí entendo assim que umas partes são mais sofridas que as outras, mas são processos que a gente tem que passar, né? É, Verdade. é que se Por isso você eu for acho que- pensar. Uhum. Pode falar. Ah, não, desculpa. É por isso que eu acho que é importante a questão de você colocar na ordem cronológica e você começa a enxergar as viradas da história. Por exemplo, vamos dizer, a gravidez, pegar um exemplo da Isa. Por que a personagem vai estar grávida? O que vai acontecer a partir do momento que ela ganha a criança? Qual que vai ser a importância da criança na história? Então, acho que quando você começa a enxergar isso de uma forma cronológica, isso te ajuda a escrever o livro. Então você não vai fazer nada, você não vai escrever nada que vai te atrapalhar futuramente, né? Você já vai estar tudo, vamos dizer assim, seguindo à risca aquilo que você determinou. Acho que por isso que é Exatamente. importante ter a cronologia. Com Exato. certeza. Verdade. Eu acho assim que esse é o preço que eu pago por não ter organizado direito. Eu acho que o Léo também deve sofrer. Sofreu ou sofre disso, não sei. Você sofre disso, Léo. Principalmente tipo- eu que tenho que fazer piada. Imagina. Ah, Ai, claro. gente. Porque, tipo, além de ter sofrido essa mudança brusca no rumo de uma vida de um personagem, eu acho que isso eu devo contar mais detalhadamente no próximo podcast, mas eu acredito que vale a pena contar agora. Mas, assim, também tomem cuidado, vocês futuros escritores que estão ouvindo esse podcast, com o esquema de personagens não planejados, ou seja, personagens que você não imaginava aparecer tipo na história e você imaginar tipo, não, esse personagem é secundário, mas esse personagem deveria ser principal, entendeu? E você ficar assim, mas você não planejou nada para aquele personagem. Então, tome cuidado com isso também. Eu também tô sofrendo muito com isso porque eu inventei um personagem aí que ele vai ser muito importante pra história, mas que na minha fanfic ele não existia. Então, Aham. mas assim, o maior problema mesmo não é nem esse personagem, é mais a questão de desorganização mesmo que eu tive. Então, não façam isso. Sejam organizados como o Guilherme, o Diego, a Gabi e o Jefferson. Quem vê pensa que eu sou tão organizado. Mas Eu acho que de nós todos, assim, quem tem uma organização impecável, pelo que eu tô acompanhando, assim, é a Gabi. Nossa, a Gabi. Nossa. Um exemplo, né? Meu Deus. É um painel lá exemplo. Nossa, é um exemplo a ser seguido. Ai, vamos Exatamente. todos fazer um painelzinho. A Olha, Gabi eu só Guilherme, não você ia faço porque eu falar. não tenho nem. Ai. Quando eu Fazer tenho um que No painel. meu caso, eu vejo de uma maneira um pouco diferente. Que, por exemplo, quando eu estou fazendo uma sequência cronológica ou um plot diferente, eu meio que já penso os dois juntos. Porque um plot que você altere alguma coisa, igual o exemplo da gravidez mesmo, você altere alguma coisa, vai alterar toda a sequência cronológica. Então os Aham. dois eu meio que Uhum. vejo fazendo junto. Acaba Exato. dando umas modificações, né? Exatamente. Então, por exemplo, igual quando eu comecei a planejar a história do Equilíbrio Distante, um personagem, dada parte da história, perde um braço. Aham. Uhum. Só que daí depois eu pensei, como que o desgraçado vai conseguir lutar como ele lutava antes? Nossa, isso é um problema, assim. Exato. Que, tipo, na história tem um motivo de dele ter que lutar. E depois de ele perder um braço, muda totalmente. E era uma coisa que quando eu tava fazendo, ele vai perder o braço. Mas depois que eu pensei, nossa, mas e aí? Exato. Acho que são questões de brechas, né? Eu tô entendendo mais ou menos o que tu tá falando e imagina só se, tipo, o teu personagem perdeu o braço, certo? Mas ele perde o braço porque futuramente ele vai, sei lá, ganhar um braço novo, não sei.
sei lá, alguma coisa importante acontece por causa desse braço dele. Mas aí, no meio da história, justamente no meio, você não fica sabendo o que fazer. Você fica no meio e não fica sabendo o que fazer. Depende São Você não coisas... do gênero você da não planejou história aquilo, também, né? né? exatamente. Do gênero da história, você tá num gênero de ação e você tá com um cara aleijado, assim, pode ser que você tenha um problema. Por isso que por isso que vejo que a sequência cronológica, o plot tem que ser feitos simultâneo, tem que ser juntos. Não necessariamente ao mesmo tempo, mas um leva ao outro. Exato. Brincar, né? Exato. Eu percebi, eu senti bastante isso quando eu tava escrevendo o SS, por exemplo. Porque o SS é, na verdade, uma sequência de cenas que vinham, tipo, popando na minha cabeça, tipo, uma ideia aqui, ó. Outra cena aqui, ó. Outra cena aqui. Então ficamos Caraca, velho, você não fez isso. Melhor efeito sonoro disso. Faz de novo pra gente ouvir. aqui, ó. Subiu outro, ó. Então, assim... Não, pode ir, velho, pode ir, que eu acabei de ter um insight de edição, como sempre. Tamo junto, Léo, tamo junto. Vai lá. Mas daí é exatamente isso, tipo, o meu livro é uma sequência de cenas que iam popando na minha cabeça, não sei como é que fala isso em português, mas enfim. Ia surgindo na minha cabeça e eu ia colocando elas numa sequência, mas não tinha nada planejado. O planejamento inicial do SS era o quê? Era, eu vou ter 5 protagonistas, no meio da história vai ter alguma coisa que vai querer destruir o mundo e eles vão ter que salvar o mundo. Pronto. Acabou. Básico. Exatamente, era muito básico, então não tinha nenhuma base e eu senti muito isso. Por isso que eu tô usando o roteiro agora nos próximos livros. E é isso que acontece depois que você define o plot, né? Então já vamos dando pro último tópico, que é a roteirização, ou seja, você pega todo esse plot que você criou, toda essa sequência cronológica e o plot, que no caso do Guilherme, ele faz as coisas ao mesmo tempo, eu também meio que faço ao mesmo tempo, porque você tem que pegar a sequência cronológica no total, mas o plot, ele tá dentro da sequência cronológica e ele vai mudar a sequência cronológica se qualquer coisa que você fizer alterar dentro do plot, né? Então, e pra Assim, isso... ouvintes que estão confusos, assim, com sequência cronológica, plot, roteirização, é só pensar, assim, que é um mais detalhado que o outro, tá? Exatamente. A sequência cronológica é um negócio mais geral, que você tem toda a história por trás, inclusive você tem... o plot seria a história que você vai contar, né? E a sequência cronológica é a história que vem por trás, que dá a base pra... É o que o nome já diz, né? É a sequência cronológica só, assim, tipo, nu e cru. O plot você já vai ter que começar a falar assim, aqui aconteceu tal coisa com o personagem. Exatamente. E aí que entra o roteiro, porque o roteiro você vai já definir onde que cada cena vai entrar na história, a sequência da história, porque não necessariamente a sequência da sua história vai estar de acordo com a sequência cronológica. O que eu tô falando? Eu tô falando que você pode colocar feedbacks, então você tá falando no futuro, só que você vai relembrar um evento que aconteceu no passado. Então você tem que definir em quais pontos do livro você vai retomar qual parte da história, né? Não são flashbacks? Flashback, esse aqui. Feedbacks. Feedback. Mano, isso aí vai ter muita coisa pra colocar no final, Léo. Nossa, ainda bem que eu vim nesse podcast. Nossa senhora. Não, mas assim, sobre esse lance de sequência cronológica e o roteiro, né? Que vai ser, no caso, a sequência da história. É uma dica que eu dou pra vocês, façam com calma isso. Exato. Vai explodir sua cabeça de ideia, vai até gritar, o seu cérebro vai gritar com você. Mas façam com calma. Nossa, vai mesmo, dá um overheat, assim, no cérebro. Dá um overheat, exatamente. Verdade. Por quê? Vou falar que é uma experiência que eu tive escrevendo esse livro aí.
Beleza, eu fiz lá a sequência, uma pequena sequência cronológica até onde eu tô agora. E fui escrevendo roteiro, fui escrevendo uma maior empolgação, não sei o que. Aí eu falei, opa, pera lá, tem alguma coisa errada. Aí eu peguei, voltei e reli. Eu falei, putz, Maximilian, seu idiota. E xinguei meu próprio personagem. Por que você fez isso? Me fez esquecer de outra coisa, a culpa é sua, entendeu? Eu xinguei meu próprio personagem. Porque é assim que eu desabafo quando eu erro. A culpa não é minha, é do meu personagem. Sempre assim. O personagem de outra pessoa, né? Foi Maximilian, seu imbecil. Então, aí deu um puta de um trabalho pra montar de novo. Porque quando você erra nisso, você vai ter que refazer a sequência cronológica de uma certa forma. Não refazer, mas rever. Você vai ter que rever o teu roteiro pra depois você passar pra história. Então, não sejam que nem o Maximilian, que fica me atrapalhando. Façam com calma. Façam com calma, pensem no que vocês vão fazer. Porque eu acho que quem já lançou o livro aqui da mesa deve até explicar melhor isso. Mas é complicado quando você tem que voltar e tal. Nossa, e tem hora que nem tudo assim são acontecimentos, são coisas fatídicas. Tem, por exemplo, coisa de intriga, assim, né? Então, assim, você vai pensar, qual que é o objetivo desse cara? O que ele tá querendo fazer? Aí é uma coisa, mas pode ser que aconteça alguma coisa da cronologia, algum acontecimento, que aí vai mudar, né, as intenções do cara. E, nossa senhora, Sim. Verdade. Você já Isso, escreveu a metade do livro e acontece uma ação não planejada, nossa, pra você voltar desde do começo pra você, vamos dizer assim, consertar aquilo ali, nossa, já vira um boné velho. verdade. Aí Isso não quer dizer, né? Fala, Diego, desculpa. Só falar rapidinho que o planejamento serve justamente pra isso, pra você evitar os plot holes, ou seja, os buracos no meio da história. Caramba, plot hole, que nome bonito. Então, porque é quando você coloca, tipo, uma informação mais pra frente no livro, que se contradiz com uma informação que você já deu antes. Então, por exemplo, você tá falando de na quarta-feira, o personagem fez isso, fez aquilo, blá blá blá. Aí, no capítulo seguinte, você fala, na terça-feira, você fala tipo, pera aí, não era quarta-feira? Agora é terça-feira. Né? Aí isso são problemas que tem quando você não planeja direito a história. Então tem que tomar muito cuidado com isso. É por isso que a gente tem bastante trabalho. Se você não planeja, você vai escrevendo tipo... Se você vai escrevendo direto, pra você revisar a história inteira de novo e achar os plot holes é muito mais complicado, né? E assim, com experiência em fanfics, assim, porque fanfic normalmente a gente nossa, fanfic é uma coisa assim que se alguém consegue organizar uma fanfic bonitinha, esse cara é um gênio, porque assim, a gente sempre tem a ideia, começa e a gente fanfic posta capítulo por capítulo. E normalmente a gente upa um capítulo, vai escrevendo durante a semana, é tipo uma novela mesmo, sabe? Um seriado. Em real time. Então, assim, você vai escrevendo, você acha que tá indo por uma direção, mas depois, assim, pra você, sei lá, se numa hora você se perde e fala assim, não, peraí, deixa eu lembrar o que tava acontecendo. Você tem que ler seu texto inteiro, porque você não tem uma cronologia anotada em algum lugar. Verdade, nenhuma das minhas fanfics tem o final que eu imaginei no começo, tá? Ai, gente, se eu sou organizada hoje foi por causa dessas fanfics aí, sem pé nem cabeça. Exato. Vivendo e aprendendo. Assim, eu acho que isso não quer dizer que quando você tem um insight, você não deve escrever. Tipo, na hora você deve estar ocupado, sei lá. Você deve escrever sim, o bruto. Mas não esqueça de organizar. Exato. Isso é o básico. Não esqueça nunca de organizar. Você tem que pensar que tudo que você escreve tem que estar ligado na história de alguma forma. Não adianta você escrever uma cena aleatória e não conseguir encaixar ela na história. Tipo, ligar ela com o que aconteceu. Tá tudo amarradinho, lindo e maravilhoso, plot redondo. Exato. E sempre pensar numa cena que vai jogar a história pra frente, nunca pra ficar retrocedendo, sempre jogar a história pra frente. Senão daqui a pouco você fica amarrando, fica redundante, né? Então você tem que sempre jogar a história pra frente. Vou colocar essa cena aqui, porque vai jogar a narrativa pra frente. Senão
fica retrocedendo, fica uma coisa redundante, fica uma coisa chata. Exato. É que a gente tinha falado com o Marcos, né? Você tem que saber a arte da enrolação, a arte da injeção de linguiça. Porque você tem que saber encher a linguiça, mas não ficar só enchendo a linguiça o tempo inteiro, porque também isso enjoa, né? Com certeza. Ai, meu Deus. Querendo ou não, você tem que ter um conteúdo. Exatamente. Exato. Por isso que é legal você colocar no roteiro os eventos mais importantes do começo do meio, do fim do meio e do fim. Fim do meio, nossa. Porque daí você Fim do já tem- começo, fim do meio, fim do fim. Legal. Exato. E aí você já tem uma noção do que vai acontecer em cada parte da história. Então você acaba não se perdendo. É a pior coisa que existe para um escritor é você se perder na sua própria história. Eu acho que é isso. Exato. Mas a dica que fica, Exatamente. então, comecem assim do grosso e vai refinando, assim. Aí parece que o trabalho assim, é menos doloroso, né? Exatamente. Bom, mas então, pessoal, esse foi o nosso podcast falando sobre planejamento e roteiro inicial das nossas histórias, né? Se você tiver alguma dúvida sobre esse podcast aqui, se você não conseguiu entender alguma coisa, se você tem alguma curiosidade que você queira perguntar pra gente sobre esse podcast, pode deixar no comentário aí no post, que a gente vai ler e a gente vai responder no próximo podcast ou no próprio comentário mesmo, respondendo no comentário. O nosso próximo podcast... Nosso próximo podcast... Pá, pá, pará. Pá, pá, pará. Parará. O nosso próximo podcast vai ser sobre criação e desenvolvimento de personagens. Então, se você tiver alguma dúvida, alguma curiosidade, ou, sei lá, quiser dar alguma sugestão do que a gente pode falar nesse próximo podcast, também deixa aí nos comentários, não se acanhe, pode perguntar, porque a gente não morde, eu garanto. E Só se tiver perto. Oh, nossa. Vocês já foi isso viram, que né? falou, Cuidado. eu não falo nada. Mas então é isso aí. Se vocês quiserem comentar qualquer coisa, deixem aí embaixo. Se você, contem pra gente qual é o processo de criação de personagens de vocês, o que vocês fazem pra criar o personagem, se vocês se inspiram em pessoas reais, se vocês criam das suas cabeças. Pode ser personagem humano, pode ser monstro, pode ser, sei lá, robô. Vocês sabem que personagem pode ser de qualquer tipo, né? Então, é só vocês falarem o que vocês quiserem aí nos comentários, que a gente vai ler com certeza e a gente vai tentar responder suas dúvidas assim que possível. E eu acho que é isso aí. No post vai ter o link pro meu canal do YouTube, que é o Digal9. Agora deu uma reformulada no meu canal, tô reformulando um pouco o formato dele. Vai ter o canal do Léo, a Taverna, né, Léo? Taverna do Léo, isso mesmo. E vai ter a página do Yuzen e o canal do Yuzen também, do Gui. Vai ter a página da Isa também, a página da Gabi e... Jefferson, se tem alguma coisa? Não lembro. Tem a página. Tem a página do Jefferson também, vai estar tudo aí na postagem. Então, é isso aí. Mais algum comentário? Só retificando aí que foi que nem esse podcast que vocês estão ouvindo agora foi sugerido por um de vocês aí. Então, Exato. se vocês tiverem ideia de algum próximo tema que vocês queiram ouvir a gente falar e tal, coloca aí embaixo também. Que a Exatamente, gente porque vai- a gente só é escritor porque tem leitores. Precisamos de vocês. Exato. Isso. Vamos lá, leitores da mesa redonda, por favor. Então, é isso aí. Eu vou me despedindo por aqui, todo mundo se despedindo também. Se despedindo também. E é isso aí. Adiós, pessoas.
boa noite Falou. aí todo mundo. Tchau, tchau. Boa noite pra todos. Até Tchau. mais, pessoal. Boa noite, gente. Até mais. Falou! Ideias, tendo ideias para colocar ao longo de uma, sei lá, de um Tira isso da edição. Ao longo de alguma Tira isso da coisa. edição. Obrigado por, Falando da história, né? obrigado por me proporcionar o final, Diego. Bom, vamos voltar aqui. Então,